Olá a todos, vamos começar mais um Sala de Provas todo especial e cheio de gente, já que não pode aglomerar publicamente, a gente aglomera aqui virtualmente. Estou aqui com Guilherme Correia, Nuno Pires, da Gula, e com Miguel Champalimau, da Quinta do Couto. Vamos falar muito desses vinhos icônicos, vinhos fantásticos, criados quando, na verdade, o Douro ainda era porto. Foram vinhos pioneiros, pensados justamente para serem grandes vinhos, de uma região que, na altura, fazia basicamente vinho do Porto. Tudo bom? Vou primeiro passar a bola para o Miguel, que é o nosso convidado. Tudo bom, Miguel? Tudo bom, Alexandre. Obrigado por essa iniciativa e por poder deixar falar um bocadinho da Quinta do Couto e do Paço da Xaró para os meus colegas brasileiros. Tá ótimo. Guilherme Correia, o mestre Guilherme Correia, que nasceu antes da primeira videira ser plantada. Há quem diga que foi o consultor de Noé quando ele plantou as primeiras vinhas. Tudo bom, Guilherme? Como estão as coisas por aí? Excelente, excelente. Sempre bom estar conversar convosco e ter aqui a honra da presença do Miguel, né? E falar desses vinhos que eu adoro, né? São vinhos clássicos, vinhos de uma elegância incrível, com uma grande capacidade de guarda, né? Às vezes a gente tem a sorte de poder achar uma garrafinha mais velha por aqui para poder abrir isso, e sempre nos dá assim, imensa alegria, né? Eu gostava, assim, logicamente que o Douro hoje é outro, quando toda essa história da Quinta do Couto, dos vinhos de mesa começou, mudou muita coisa, né? Temos hoje diversos estilos, mas o Couto é daqueles clássicos que a gente não abre mão, né? É a minha referência aí, uma das minhas principais referências quando eu penso num Douro clássico, é o Couto. E eu tive a sorte também, recentemente, de provar o Teixeira para a revista de vinhos, né? E adorei, assim, achei o vinho mineral, assim... Olha o mineral aí, Alexandre. Olha o mineral aí, gente. Era um vinho muito contido na fruta. Hoje a gente tem uns vinhos dessa região que são muito exuberantes. Esse era muito preciso, mineral contido na fruta, assim, realmente eu gostei muito mesmo. Então vamos lá. Vamos lá, vou passar agora ao Nuno Pires, meu amigo, meu irmão, meu sócio, e que esteve comigo numa degustação antológica. Tivemos em 2019 ou 2018, já não lembro mais. 18, memória já me falha. Quando provamos, e o Miguel lá estava também, todos os Quinta do Couto Grande Escolha. Foi uma prova antológica com vinhos inacreditavelmente perfeitos. Um deles até mereceu 20 pontos para a revista de vinhos na nossa avaliação. Lembra desse dia, Nuno Pires? Como esquecer? Como esquecer? Eu acho que o tema foi a prova vertical do Grande Escolha, do primeiro até ao último, não é? De 1980 até o 2015. Nós até na revista de vinhos escrevemos que foi o triunfo da consistência, porque de facto ficamos muito bem impressionados com a consistência ao longo destes anos todos do Grande Escolha. Sabíamos que era um grande vinho, aliás a família Champalimau, ou o pai do Miguel, foi pioneiro nos DOC Douros, e de facto foi para nós, foi fantástico. Acho que não é uma coisa que se possa fazer todos os dias, mas ficará para sempre nas nossas memórias, e fizemos um trabalho para a revista de vinhos fantástico, e houve um dos vinhos que foi o 82, penso eu, que teve 20 pontos, mas depois o 85 também era fabuloso, teve 19 pontos. Acho que foi 19,5. 19,5, exatamente, 19,5. Há uns tempos atrás abri essa garrafa, um 85, aqui em minha casa com o Guilherme. Eu acho que o Guilherme nunca tinha provado o 85. Nossa. E ficou surpreso com esse vinho. Cegas, né? Foi às cegas. É verdade. Nesse dia tivemos o 85, o 87 do Quinta do Carmo e o 87 do Petrus, e o 85 do Couto, o Grande Escolha, Portou-se bem. Foi impressionante, portou-se muito bem. Eu lembro quando fizemos essa prova, Nuno Pires, eu tinha feito recentemente, um pouquinho antes da nossa prova da Quinta do Couto, uma prova com vários 82 de Bordeaux, aquela safra mística de Bordeaux, e eu lembro de ter falado ali na época que o 82 do Couto é melhor do que todos esses Bordeaux. É verdade. Provado na época ali, envelheceu melhor, está melhor e tem mais pernas para andar. Miguel,
Conta um pouquinho da história do Quinta do Couto e por que esses vinhos têm tanta capacidade de envelhecimento assim. Eu vou contar só um pequeno à parte, Alexandre Nunes e Guilherme. 82 é o meu ano de nascimento, eu sou de março de 82, daí a nota 20 ser uma experiência feliz aqui para o meu lado. Contando um bocadinho a história da Quinta do Couto, eu, como dizem os ingleses aos americanos, long story short, a Quinta do Couto, e o Nuno fez essa introdução há bocadinho, nós fomos um bocadinho os pioneiros na produção de vinhos de qualidade, DOC, de mesa do Douro. Esta revolução começa com o meu avô Carlos, portanto, o pai do meu pai. Eu penso que me estão a ouvir bem, certo? Sim. Não estão a ver aqui. Estamos sim. O pai do meu pai, a história que eu conheço, que me foi contada pelo meu pai e pelo meu tio Pedro, que também acompanhou sempre muito a evolução da Quinta e o meu avô Carlos, é que o meu avô Carlos tinha as quintas, quer dizer, as quintas eram da família, mas ele era quem se ocupava das quintas pelos irmãos todos, eles eram 4 irmãos. Este meu avô Carlos tomava conta da quinta e eles tinham as vinhas, mas essencialmente vendimavam e produziam vinho, fortificavam com aguardente e vendiam aos comerciantes de vinho do Porto, que por sua vez faziam depois o produto final e o vendiam para a Inglaterra, para a França, para onde quer que fosse. E o meu avô Carlos começou a fazer aquilo que foi, não, porque é que eu vou estar a vender todo o meu vinho para a produção de vinho do Porto de outros? Eu vou começar a guardar algumas das uvas para fazer vinho de mesa, que ele inclusivamente já fazia, como faziam muitas outras quintas, para consumo dos próprios familiares e amigos. Só que ele disse, não, eu vou fazer vinho de mesa e vou começar a comercializar vinho tinto de mesa. Daí eu penso que o Nuno se calhar ainda conhece isto, nós temos garrafas Quinta do Couto Sousão e Quinta do Couto Bastardo, produto comercializável com rótulo, garrafa com rótulo, com tudo, que datam de 1961. Portanto, o meu avô Carlos já vendia vinho de mesa, foi aí que ele começou, em 1961, com esta vontade de, se as uvas são boas para o vinho do Porto, também têm que ser boas para fazer vinho de mesa. E ele começou aí, e começou curiosamente com estes monocastas. Portanto, isto em 60. O meu pai, Miguel, só chega aos destinos da Quinta do Couto mais tarde, portanto, pós 25 de Abril, em 76, é que o meu pai vai viver para o Douro, acompanhar o meu avô na produção do vinho, e é aí que ele começa a se inteirar do que era uma videira, uma adega, e começa o processo de produção de vinho do Porto. De vinhos de mesa, e também faziam vinho do Porto na altura. Portanto, nós dizemos sempre que a pessoa que teve o pioneirismo é atribuído ao meu avô, na minha família é atribuído ao pai do meu pai, ao meu avô Carlos. Ele é que teve a ideia de começar a produzir vinhos de mesa. Ao meu pai é-lhe atribuído, já pela indústria, e aqui o Nuno pode-me corrigir, e o Guilherme e o Alexandre se calhar, mas a ideia que eu tenho é que ao meu pai é-lhe atribuído o pioneirismo nos vinhos de muita qualidade do Douro. Ele é a pessoa que dá o salto qualitativo no conceito de vinhos de quinta, que até então não existia ali no Douro, e o meu pai aí é que consegue dar esse salto com a Quinta do Couto. Então, eu dividiria a história da Quinta do Couto nestas duas grandes fases. O meu avô Carlos, que começa a produzir vinhos de mesa, com aqueles monocastas de Sousão e Alvarão nos anos 60, e o meu pai, que quando chega à Quinta, em 1976, começou a estudar, a aprender com o meu avô, vai para a Alemanha, conhece um professor que era o Professor Becker, que traz umas técnicas revolucionárias para Portugal. O meu pai vai para a Alemanha estudar, passa lá uns tempos, depois traz o professor Becker para a Quinta do Couto, ele ensina-lhes ali umas coisas revolucionárias na altura, e depois em 80 surge o primeiro Quinta do Couto Grande Escolha. Também em 80 são plantadas as vinhas do Paço Teixeiró, é plantadas em 80. O primeiro vinho de Paço Teixeiró data de 1982. Mais uma vez, o meu ano de nascimento data aí, é uma coincidência. E portanto, a história da Quinta do Couto, o Alexandre perguntou porque é que envelhece bem. Eu não sei explicar, mas eu já comentei com o meu pai, agora que ando lá muito em cima com ele na adega e na vinha, porque ele ainda só culpa disto, mas é só daquilo que gosta de fazer, não da parte do negócio. O meu pai diz-me, Miguel, na década de 80 eu fermentava muito dos vinhos ainda com o engaço. Portanto, muitos dos vinhos que hoje em dia, antigos, 80 e até 90, o pai disse que não sabe bem o ano, ele não sabe exatamente o ano, mas ainda no princípio da década de 90
muita da fermentação acontecia com o engaço, coisa que deixou de acontecer passado alguns anos. E eu penso que uma grande parte do envelhecimento dos vinhos também possa estar relacionada com isso. Uma outra coisa que nós temos lá em casa é que o meu pai sempre foi uma pessoa que não vai de modas. Ele nunca foi atrás, o Nuno estás a rir, eu não conheço minimamente o meu pai, ele nunca foi atrás, o mercado quer isto, eu vou fazer aquilo. O meu pai dizia, não, eu quero fazer aquilo que a zona tradicional do Douro dá, que são vinhos elegantes, vinhos finos, sem ser super extraídos, com baixo grau alcoólico, que era o que ele sempre quis fazer. Nós temos vinhos Quinta do Couto de grande escolha e Quinta do Couto, anos 80, 90, com 12, 12,5 de grau alcoólico sempre. Ele lançou-me um desafio agora a mim, porque com o afastamento da família lá de cima da Quinta, em tempo permanente, a fazer outras coisas cá embaixo na zona de Lisboa, o meu pai, as pessoas, depois ia tendo a trabalhar com ele, não conseguiu manter o grau alcoólico nos níveis em que ele queria. E ele agora, um desafio que ele lançou foi, Miguel, tens que conseguir trazer outra vez esse grau alcoólico, que eu fiz, como ele diz, nos anos 80 e 90, ali a andar ali nos 12, 13, é o máximo que tu podes chegar. É uma das coisas que temos agora. Mas eu penso que a nossa região, Alexandre, ali do Douro tradicional, tem uma característica que outros não têm, que é a possibilidade de nós fazermos vinhos muito elegantes. Nós temos amplitudes térmicas muito grandes ali na zona onde nós estamos. As videiras aquecem muito durante o dia, mas à noite arrefecem muito, porque a amplitude térmica é muito grande. Isso nas outras sub-regiões do Douro, não é? Ali, Cima-Corgo e o Douro Superior, já não acontece tanto. A videira está sempre em esforço e isso faz com que os vinhos sejam são mais fortes, são mais robustos. E é o que o meu pai diz, Miguel, são grandes vinhos todos, mas os fine wines, nós aqui nesta região conseguimos fazê-lo melhores do que conseguem fazer os outros. E eu penso que é nisso que nós queremos também focar-nos um bocadinho e nesta filosofia de expressar o terroir que temos ali e esta produção. Não ir em contra das modas, ir sim produzir vinhos de grande qualidade e consistentemente no mercado. E eu falo para aqui do Couto como para o Paço da Xarol, é as duas coisas. Você falou uma coisa, Miguel, que é o que a gente conversa muito, conversamos com o Guilherme, com o Nuno também, que é a elegância desses vinhos. E aí você está falando em pouca extração, álcool baixo, vinhos elegantes, que é um pouco o contrário do que o Douro mostra nos vinhos mais icônicos, mais conhecidos, se a gente for traçar uma média, um paralelo dos vinhos do Douro em relação ao do Couto. Guilherme, queria que você falasse um pouquinho disso e também Guilherme e Nuno que fizessem perguntas ao Miguel. Exatamente, assim, eu adoro os vinhos realmente do Baixo Corgo, né? Assim, eu tenho umas referências ali que eu gosto muito nessa região. Trabalhei muitos anos com Quinta da Gaivosa no Brasil, né? Que é outro ícone aí, também um dos primeiros grandes vinhos de mesa, também já está com 20 e tantos anos, né, no mercado. E o Couto sempre teve isso, né? Que cada vez nós sempre gostamos, né? Mas agora parece que é uma volta, né? Para esses valores de vinhos mais equilibrados, né? E assim, uma curiosidade, Miguel, assim, essa questão das castas, né? Desses vinhos da década de 60 que eram muito você citou aí que os vinhos varietais de Sousão, né? Havia também Bastardo e tudo mais. Então, minha primeira pergunta é a seguinte: esses primeiros grandes escolhas da década de 80, né, já do seu pai, a base deles ainda era em cima dessas castas? Ou ali já tem as vinhas também com touriga e tinta roriz e tudo mais? Como é que foi essa mudança assim, na composição das castas ao longo do tempo? Então, Guilherme, tentando responder, e tanto quanto é do meu conhecimento, na altura de 80, o meu pai ainda não tinha replantado vinhas, portanto a base era muito as vinhas velhas. Nós temos a Quinta do Couto, de propriedade, são 100 hectares, 30 são florestas, nós temos imensa floresta na vinha, e outros 70 são vinha. Dos 70, 15 são vinhas velhas. Portanto, o Quinta do Couto de grande escolha tem, eu diria, à volta de 30% a 40% de vinhas velhas no lote. E depois, na altura dos anos 80, devia ter muito Sousão, muito Bastardo, já tinha tinta roriz, bastante, tinta amarela, touriga franca. Eu acho que a touriga nacional até é uma coisa que entra mais recentemente, eventualmente já nos anos 90 é que é mais incorporada no lote de Quinta do Couto. Miguel, e em questões de tecnologia, desculpem, estou com o meu filho. Em questões de tecnologia, vocês na altura estavam muito adaptados
ao vinho do Porto, certo? Certo. Usavam as ânforas argelinas, penso Exato. eu, e ao mesmo tempo como é que foi a introdução da madeira nos vinhos? Como é que na altura o seu pai, eu sei que havia aí também uma ligação ou uma ideia de não mascarar muitos vinhos com madeira, a questão também de madeiras usadas, penso eu. Como é que foi tudo isso nessa altura? Nessa altura, Nuno, eu não era nascido nessa altura, mas a ideia que eu tenho e sempre que eu hoje em dia tem graça que eu falo de vinhos com o meu pai mais nos últimos 5 anos do que falei em toda a minha vida, penso eu. Eu quando era miúdo, eu fui um apaixonado do surf, fiz surf a minha vida inteira, competi, e o meu pai, quando nos queria levar para a quinta, eu tinha uma competição de surf, queria ir para o surf, e gerou-se ali uma relação com a quinta, eu e o meu irmão queríamos era afastamento, hoje em dia, mais recentemente, não, foi o contrário, os últimos 5 anos então, tem sido muito trabalho, mas a madeira, o meu pai, e eu estou a falar daquilo que eu me lembro das conversas com ele e com o meu tio, porque eu anos 80 não era nascido sequer, sou de 82. A madeira lá em casa, na Quinta do Couto e no Paço da Xiró, o meu pai faz sempre um paralelismo com o sal e pimenta, tempero na comida. Ele diz sempre, Miguel, tem que se usar QB, quanto basta, como nós dizemos aqui em Portugal, porque senão vamos mascarar excessivamente o vinho. E o meu pai também diz algumas coisas que eu tenho vindo a ouvir, umas coisas que eu concordo, outras que não. Hoje vou dizer aquelas que concordo. Se me perguntarem as que eu não concordo, se calhar também digo, mas ele diz uma coisa engraçada, que é, Miguel, o vinho é feito de uvas, certo? E eu, correto, é feito de uvas. Então o vinho tem que cheirar a uvas, tem que cheirar a fruta. O vinho não pode pretender ser outra coisa qualquer. Umas madeiras, umas complexidades e tudo aquilo que nós às vezes tentamos dissertar acerca do vinho, o meu pai diz, sim senhora, mas a base tem que ser uma matéria-prima boa e a base de um vinho, a parte olfativa e a parte gustativa, tem que ser fruta, tem que ser a boa fruta, as boas mineralidades que a fruta tem, a boa ou má acidez que a fruta tem, tudo isso tem que ser a base da fruta. Isso para dizer na madeira, o meu pai, Nuno, sempre usou a madeira, se calhar o Nuno até sabe um bocadinho mais do que eu nessa parte, mas eu diria que o meu pai sempre quis fazer vinhos em que a madeira não se sobressaísse em relação à fruta que deu origem àquele mesmo vinho. E foi sempre para equilibrar. É como o meu pai diz, Miguel, a madeira e os taninos bons da madeira servem para amaciar aquilo que às vezes precisa ser amaciado do vinho, mas nunca para se sobrepor às características das uvas e do vinho. Miguel, Isso, Alexandre, só pegando neste apontamento do Miguel, isso foi um bocadinho aquilo que nós vimos ao longo da prova da vertical do Grande Escolha, não foi? Exatamente. Teve um ano só que parecia que, agora eu não vou me lembrar de cabeça, não estou com a revista aqui, mas que foi um vinho que saía um pouco do perfil, justamente por mostrar um pouco mais de extração, um pouco mais de madeira. Acho que talvez se calhar da época. Eu acho que foi 2007. Foi 2007, não estou a ir. Eu não me lembro exatamente, mas foi o único. Tanto que no Grande Escolha seguinte já voltava, já retornava mais aquele perfil clássico que a gente viu. Queria perguntar ao Miguel, você falou que andou afastado, Miguel, da vinha, que gostava de surfar e tudo mais, mas que há 5 anos se aproximou. E como é a responsabilidade sua, ainda novo, pegar um projeto desse, clássico, icônico? A gente costuma brincar na matéria lá para a Revista de Vinhos, até falamos que clássicos nunca morrem, nem envelhecem. Como é o Miguel assumir isso com a personalidade forte que o seu pai tem, ainda por trás ali um pouquinho? Me conta dessa relação e qual é a sua missão dentro desse projeto, que já está na 3ª geração. Vamos lá ver, eu tenho 39 anos, feitos agora em março, e quando eu assumi esse compromisso com o meu pai e com o meu tio, de tocar para a frente o negócio do vinho da família, foi o seguinte, eu sou diretor-geral de um hotel, que é o Hotel dos Oitavos em Cascais. Se o desafio me tivesse sido posto há 10 anos atrás, eu não poderia ter aceito, porque eu não conseguiria fazê-lo, estava muito carregado aqui. O desafio foi-me posto em dezembro de 2017. Eu pensei, passado uma semana consegui dar a resposta que queria. Essencialmente, o que é que me levou a dar essa resposta? Eu, nos últimos, um bocadinho mais de 5 anos, comecei a gostar muito mais de retornar à quinta.
comecei a levar, para vocês terem uma ideia, eu tenho 32 primos direitos. Mas, o Miguel, mas é só um apontamento, mas o Miguel praticamente nasceu lá, não é? Eu sou nascido Viveu lá. O meu bilhete de identidade diz naturalidade de Mesão Frio. Eu quando vim do Douro viver para São João do Estoril, que é aqui nas praias da linha, entre Lisboa e Cascais, e eu era miúdo, nós andávamos com o bilhete de identidade e às vezes tínhamos que chegar ao guichê e apresentar o bilhete de identidade. As pessoas olhavam e diziam assim: tu és de onde? Cidadão de Mesão Frio. Mas isso é de onde? Isso é a minha terra, é de onde eu sou. Eu sou nascido e criado lá. O meu pai viveu 20 anos na Quinta do Couto. A minha mãe teve lá 4 filhos e viveu lá 12 anos. Eu sou nascido e criado lá. E nos primeiros anos, quando viemos viver, portanto, em 82, eu vim viver para aqui em 89. Eu quando vim viver para Lisboa, para perto de Lisboa, que eu nunca vivi na cidade, era curioso, eu nunca vivi numa cidade na vida. Quando eu vim viver para São João do Estoril em 89, os primeiros anos o meu pai, sei lá, se calhar 6 meses por ano, passava na Quinta do Couto ainda. E nós íamos muito atrás dele, eu e o meu irmão Rodrigo íamos muito atrás dele. Fazer vindimas, ajudar, fins de semana, receber importador, ele levava-nos sempre. Mas houve uma altura, Alexandre, em que o surf começou a ter uma preponderância muito grande na minha vida e do meu irmão. Porque nós competíamos, tínhamos patrocínios, éramos desafiados pelos patrocinadores para fazer viagens, os campeonatos começámos a ter bons resultados e aquilo começou a ser cada vez mais sério. O próprio do meu pai nos incentivava a fazer as competições, não dava para fazer tudo. Então o vinho, que era à quinta e era fora do mar, ficou um bocadinho para segundo plano. Só passados muitos anos, é que eu sou casado, tenho filhos, trabalho, é que eu comecei a dizer assim, não, a Quinta do Couto que é uma coisa que é nossa, eu tenho alguma paixão por aquilo, quero começar aí. Eu comecei, eu penso talvez em 2014 ou 15, comecei a dizer aos meus primos todos, vamos começar a ir todos outra vez na Páscoa, para a Quinta, abrir a casa, pôr aquilo a andar e comecei a levar outra vez a família toda para lá. E começou-se a jurar outra vez uma vontade de estar tudo ali à volta da Quinta e tal. E depois surge o desafio em dezembro de 2017, portanto é em 2018 basicamente, surge o desafio de gerir a empresa e eu com todo o gosto aceitei o desafio. E agora aqui, contra o meu pai falo, ele está sempre a brincar comigo, que diz que vais andar para trás, vais andar 10 anos para trás aquilo que eu já andei para a frente, quando eu fiz aqui algumas coisas na Quinta do Couto. E eu disse ao pai, sim senhor, eu faço, o pai tem que me ajudar na parte de viticultura e na parte de enologia, porque eu o que conheço é de conversar consigo em casa, é de trocar umas ideias com uma outra pessoa, mas tenho pouco conhecimento. Ele disse que sim, e eu depois disse, então, mas a parte de gestão da empresa e de marketing e de comercial trato eu, consulto o pai, ouço a opinião, mas quem toma a decisão sou eu. E ele aceitou fazer isso. E portanto foi assim que eu consegui começar a alterar packaging, a fazer, não sei, várias coisas. Olha, uma das coisas principais foi exatamente a alteração de todo o packaging. Eu voltei na garrafa do Passo Tacheiró, uma garrafa estilo Rena antiga, nós tínhamos uma bordaleza transparente, voltei a esta garrafa. O Quinta do Couto, grande escolha, os rótulos antigos, Nuno e Alexandre, eram este género de rótulos. Depois os mais recentes, os anos 2000, aquilo teve uma outra evolução. E eu disse à pessoa que fez os rótulos connosco, não, vamos voltar ao antigo. Quis voltar ao antigo. Fiz este packaging novo, lancei o Vinha do Dot, que tem uma história gira para contar, eu não sei se na altura eu vos contei lá em cima, como é que este vinho surge na adega, comigo e com o Lourenço Chartas, que era quem fazia o vinho comigo na altura. E o Quinta do Couto, fiz só um rebranding, o vinho continua a ter a casa, não é? Mas o rótulo também teve todo um rebranding e um packaging. Portanto, Alexandre, como é que foi isso? Esse foi, eu diria que foi um misto de paixão, vontade familiar de tocar aquilo para a frente, com um acreditar na marca Quinta do Couto e na marca Passo Tacheiró, como sendo marcas que, sendo fortes no mercado, podemos vir a trabalhar sob estas marcas e ter sucesso empresarial sob estas marcas. Os objetivos. O objetivo número 1, 2 e 3 é o mesmo, é devolver a notoriedade que os vinhos tiveram nos anos 80, anos 90, de volta à Quinta do Couto e ao Passo Tacheiró. Esse é o objetivo 1, 2 e 3. Perfeito. Falando nos vinhos e falando no Passo Tacheiró, vou passar a palavra para o Guilherme, enquanto a gente prova o primeiro vinho. Vou matar meus amigos aqui, meus companheiros da Globo de inveja, porque eles não estão com os vinhos, mas eu estou. A gente está aqui, eu estou com o Passo Tacheiró 2018. Queria que o Guilherme, que esteve lá agora há pouco, fazendo um trabalho para a revista de vinhos, falasse um pouquinho do vinho em si, do lugar e
e da marca. Guilherme, quais são suas impressões sobre o Passo Teixeira? Pois, na verdade, eu não cheguei aí a conhecer a Quinta ainda, né? Eu provei o vinho nessas provas agora que a gente tem feito em casa, né? Então, mas quero muito conhecer, viu, Miguel? Depois temos que marcar isso aí, uma ida ali ao, né? Depois quero até que você conte um pouquinho assim, das situações, como é que é o terroir do Passo de Teixeira, o que tem de diferencial, né? Mas o que eu achei, eu provei, foi um avesso com loureiro, não é isso? O avesso com loureiro É este que 2020. estamos aqui a provar, exatamente esse, Guilherme. O Passo de Teixeira tem quantos vinhos? Só produz esse ou tem mais algum? Nós temos 2 vinhos. Dois vinhos, ok. O lote Passo Teixeira, que é composto por avesso e loureiro, que são as castas que temos plantadas na quinta. Para termos uma ideia, a quinta do Passo Teixeira são 8 hectares de vinha, exclusivamente. E nestes hectares de vinha nós temos 70% a 80% das plantas que lá estão são avesso e o resto é loureiro. E o Passo Teixeira depois tem um monocasta de avesso, que acaba a fermentação malolática nas barricas, com um processo de batonagem, cerca de 6 meses, está ali e depois é engarrafado. É uma produção muito mais pequena e são as 2 referências que são atualmente produzidas no Passo Teixeira. Esse avesso puro, ele está acima do avesso loureiro? Correto. O avesso em termos de preço e o Passo Teixeira, que é o que estamos aqui a beber, é um vinho bastante mineral, bastante cítrico, é um vinho bom para beber, pode ser junto com uma entrada, com um cocktail, junto à piscina. O avesso, 100% avesso com madeira, já é um vinho mais gordo, com um maior volume, que já dá para pratos mais fortes, para um peixe ao sal. Já é um vinho que pede mais comida ainda do que pede o Passo Teixeira. Certo. E em que sub-região que isso está, Miguel? O Passo Teixeira está na sub-região de Baião e nós estamos aqui na zona de transição entre a região dos vinhos verdes e o Douro. Eu penso que não estou em erro, não pode-me corrigir, mas a sub-região de Baião, pelo menos a parte onde está a Quinta do Passo Teixeira, até ao final do século XIX, no final do século XIX, ou até ao final do século XIX, era considerada Douro. Depois houve uma alteração no final do século XIX e passaram aquilo para a região dos vinhos verdes. É assim, Nuno? Aquilo está muito próximo de Mesão Frio, não é? Eu estou a 3 km a norte de Mesão Frio. A Quinta está é mais Douro. Aquilo é mais Douro do que região dos vinhos verdes. Exatamente. E a terra do avesso, não é? Onde estão os melhores. E nós, Guilherme, temos inclusivamente na Quinta do Passo Teixeira, os solos são de xisto, não são de granito como são na maior parte da região dos vinhos verdes. São solos de xisto. Miguel, uma coisa que também é interessante falar, antes de começarem a falar sobre os vinhos, tanto no Passo Teixeira, ou seja, o Quinta do Couto partilha o mesmo enólogo com o Passo Teixeira, certo? Não é? Continua a ser assim. E uma coisa muito interessante de se recuarmos para trás, que é impressionante, o seu pai ter tido olho para os enólogos que passaram pelo vosso projeto, não é? Estamos a falar em enólogos que hoje, alguns já foram enólogos do ano, pelo menos 2, pelas revistas da especialidade, e houve sempre aí o seu pai era um olheiro, porque conseguia ir buscar os melhores e depois, principalmente da última vez que eu estive aí com o Alexandre, de provarmos os vinhos e termos ficado impressionados, foi de facto também a forma como o seu pai conduziu e soube gerir isso com os enólogos que passaram pela Quinta do Couto e pela Passo Teixeira. Mas os vinhos, aquilo que vimos para trás, são vinhos que hoje toda a gente anda à procura. Vinhos cheios de frescura, vinhos com tensão, vibração, cheios de energia. Mas explique-nos como é que o seu pai fez esse trabalho, porque ter levado para aí o Carlos Agrelos, a Susana Esteban, o Manuel Lobo, a Mafalda,
Lourenço, João. Lourenço, exatamente. Agora falha-me o Lourenço, que também é um grande enólogo. É impressionante. Diogo Freire Ramos. Não há, eu Diogo, é verdade, Diogo Freire Ramos também. Eu acho que começando de trás para a frente, portanto, foi o Carlos Agrelo, não é, Nuno? Foi o Carlos. Sim, foi o Carlos. Depois deve ser a Susana. Depois é o Manel Lobo. Sim. Depois deve ser o Diogo Freire Ramos. Depois é a Mafalda. O Lourenço. E agora o João. O que é que explica isso? Se é que eu consigo explicar isso? Eu acho que tem a ver um bocadinho com a personalidade do meu pai e a forma como nós fazemos as coisas. Eu tenho sido ensinado assim e não seria de esperar outra coisa que não eu aprendendo em casa. O meu pai sempre disse, fazendo uma analogia um bocadinho com aquilo que se passou quando nós abrimos este hotel dos oitavos em 2010. O meu pai juntou a família em casa e disse o seguinte, é assim, vamos abrir um hotel, temos duas hipóteses. Entregamos a exploração do hotel a uma empresa destas grandes, um Four Seasons, um Hyatt, uma coisa qualquer, e vamos aprender nada com o processo, vamos ser donos do imóvel e não vamos aprender o que é gestão do mundo da hospitalidade, ou somos nós, família, que vamos gerir o hotel. Contratamos know-how nos primeiros anos para nos ensinar, vamos aprender com eles e depois vamos fazer nós o nosso caminho com mãos na massa e vamos tocar o projeto para a frente. Eu penso na Quinta do Couto e no Paço de Taxeró, a filosofia foi sempre a mesma. Nós estamos lá, a família esteve lá sempre e havia uma atuação muito de perto, estar em cima das pessoas e deixar a mensagem clara daquilo que se pretendia com a produção dos vinhos que viessem do Paço de Taxeró e da Quinta do Couto. O tal expressar do terroir, respeitar a matéria-prima que viesse da vinha e não estragar depois na adega com artificialidades e coisas. Eu penso que isso não tem a ver muito com a personalidade do meu pai, muito hands-on, não é? Como dizem os ingleses, ele gosta de fazer as coisas e aprender e ver, também gosta de errar para depois corrigir e fazer a seguir, mas não perder o controle da coisa. Ele gosta de estar em cima e eu estou com 39 anos, eu sinto que foi assim que eu fui ensinado e hoje em dia faço um bocado a mesma coisa. Estou sempre a querer a estudar, a ler, a perceber e a fazer as coisas para aprender. Eu penso que é isso que acaba por justificar a consistência dos vinhos da Quinta do Couto desde os anos 80 até ao dia de hoje. Perfeito. Para a gente encerrar aqui o Teixeira, queria que você desse suas impressões desse vinho, Miguel. Eu achei um vinho com uma nota de abacaxi, também um cítrico, um fundo floral, uma acidez gostosa, um vinho leve, fácil, muito bom de beber, mas que tem também a sua complexidade, a sua riqueza e a sua intensidade. Ou seja, ele parece um vinho levinho, mas quando você presta atenção nele, ele entrega muito mais do que a leveza, a delicadeza e o frescor dele parecem sugerir. É um vinho de boca, né? Normalmente os vinhos dessa região muitas vezes têm mais nariz do que boca, e foi o que eu senti na prova desse vinho, né? Um vinho que tem uma boca excelente com essa tensão, né? Eu penso que muita elegância. É o que lhe dá esta boca mais expressiva até do que o nariz, mas eu diria que os vinhos, e um bocadinho a filosofia daquilo que está por trás da produção de vinhos ali em casa com a família, nós queremos produzir vinhos de qualidade e que não seja, a ideia é não produzir mais um vinho que seja mais uma commodity para vender, não, nós vamos produzir bons vinhos de alguma forma que sejam característicos e com isso acabou-se na produção de vinhos de uma gama média alta e vinhos gastronómicos. E eu penso que o Paço de Taxeró é um vinho que expressa bem aquela região ali do avesso. Nós temos, não dá a dizer, o vinho parece leve, mas depois tem garra na boca e tem coisa. Expressa bem o que é ali aquela zona. Nós temos toda aquela frescura, toda aquela mineralidade, mas depois ao mesmo tempo temos dias a menos, temos temperaturas bastante homogéneas, o que faz com que este vinho saia um vinho bastante equilibrado. Eu sinto completamente esses aromas de fruta cítrica e até algumas notas florais aqui no aroma, e depois no paladar é engraçado ver a acidez e a frescura que este vinho tem. Estão muito bem casadas e que se dão muito bem. Não sei o que mais falar assim acerca do vinho, eu sou um bocadinho... posso ser enviesado porque sou o produtor em falar do próprio vinho, não é? Mas eu penso que é um vinho muito bem conseguido e que tem uma frescura que é difícil até de encontrar por vezes noutros vinhos de vizinhos que nós possamos ter aqui na Quinta do Couto e no Paço de Taxeró.
acho que estes vinhos têm uma frescura e uma acidez muito bem integrada, muito bem casada e muito presente. Miguel, vamos passar para o segundo vinho aqui, para o Quinta do Couto 2016. O que você fala? O que você pode falar para a gente desse vinho aqui? O que temos aqui em mãos? O que é que nós temos aqui? Nós temos um blend de castas típicas do Douro, das diferentes vinhas. Estamos a falar de idade média à volta dos 30 anos. Para dizer alguns nomes das vinhas, temos aqui uvas que vêm das vinhas de Pombal, Santa Sabina, Arricolha, São Gonçalo e Valcovo. Valcovo é uma vinha característica da Quinta do Couto, não sei se se lembram, é uma vinha ao alto que nós temos quando se está a subir para a Quinta do Couto, vê-se assim uma vinha ao alto muito moderna. Foi uma vinha que o pai fez lá, que deu muito que falar ali na Quinta do Couto. Eu penso que a identidade forte deste vinho é feita com base no lote de Touriga Nacional, Touriga Franca, Sousão, Tintecão e Tinta Roriz. Tem um bocadinho de lote de vinhas velhas também, mas não é muito expressivo. Bom, e no fundo, este vinho, este blend acaba por expressar a tradição e aquilo que nós queremos que os vinhos ali da Quinta exprimam. Este vinho tem o estágio parcial, cerca de 50% em barricas de carvalho português e francês, durante 12 meses, e o remanescente do vinho fica no aço inox. É engraçado que esse vinho aqui, né, na hora que ele entra, você coloca no nariz a Touriga Nacional, chama logo de cara a atenção, vem com um floral forte, vem com toda aquela exuberância aromática que a Touriga costuma emprestar aos vinhos. Agora, você bota na boca, parece que a Sousão chega gritando, né? Porque o vinho tem um tanino pegado, muita tensão, muita vibração dentro da boca, eu acho isso muito bom, eu gosto muito. Guilherme e Nuno conhecem, né? Sim, sim. Esse é um vinho que normalmente assim, nos restaurantes a gente acha ele aqui em Portugal sempre numa relação preço-qualidade espetacular, né? Então é um vinho que eu tomo assim, quando a gente frequentava mais restaurantes, né? Eu sempre tomava muito. Já agora, aproveitar aqui, Miguel, e essa composição de carvalho português? Vocês são uma marca desde sempre usaram, desde não é? sempre usaram, né? Eu penso que teve que ver com uma preferência, uma opção do meu pai, por sempre ter carvalho português presente no conjunto de barricas que são usadas para estagiar os vinhos. No fundo é para usar aquilo também um bocadinho nacional, e o meu pai diz, o carvalho português pode ser muito bom, comparativamente com outros, compara menos bom, mas é um bom carvalho e nós sempre quisemos ter o carvalho português presente nos lotes de barricas. E é uma coisa que não é para mudar também. Isso compõe um pouco mais para esse caráter um pouco mais austero do que exuberante dos vinhos da Quinta do Couto, né? Uma estrutura tânica também um pouco mais gastronômica, vamos dizer assim, né? Mais a capacidade de guarda, talvez, né? A capacidade de guarda é. E depois que este vinho, eu penso que o Quinta do Couto também é um vinho que ele é muito fresco, ele é frutado e elegante, mas essencialmente é muito fresco. É um vinho que não é pesado, não é super extraído. É da coisa, aquilo que falávamos inicialmente, é um vinho que é elegante, mas que ao mesmo tempo é complexo. Eu penso que a primeira sensação que nós temos é uma sensação de frescura, frutado, muito agradável, mas este vinho depois é bastante saboroso e apresenta uns taninos bons, com uma acidez bastante equilibrada e acaba por ser um vinho gastronómico, não é? que nos enche, que tem um bom final de boca e que tem uma boa prestação. Perfeito. Nuno, algum comentário a respeito desse vinho? Não, acho que está tudo dito. É por acaso aqui posso introduzir um tema que outro dia estava a discutir com o Guilherme, que é interessante e que nós, curiosamente, o Douro é uma região que até atinge sempre as melhores notas, não só na nossa revista, mas também lá fora. E ao mesmo tempo, nós que provamos com muita frequência os vinhos da região, por um lado, percebemos que muitas vezes os vinhos são muito parecidos uns com os outros e depois muitas vezes o consumidor ou também alguma crítica acha que os vinhos são demasiado pesados, o álcool que interfere muito
E uma das coisas que ainda outro dia estava a discutir com o Guilherme, há diferentes douros e em regiões, em sub-regiões até mais quentes, não é? Em que nós sabemos que tem graus alcoólicos muito maiores, por exemplo, que aqui, que aqui na Quinta do Couto, mas que existem vinhos com muita frescura, super elegantes, muito bem feitos. E isso é um bocadinho esta discussão dos dias de hoje. Eu agora também pedi aqui ao Guilherme para voltarmos a falar desse tema que outro dia estávamos a discutir. No fundo, aqui do Couto é quase um Douro à parte. Encontramos aqui um Douro muito específico. De facto, percebemos que há muita elegância, vibração, energia, como há pouco eu disse. A questão do álcool também aqui podemos falar, mas Guilherme, expliquei um bocadinho alguns vinhos que até têm um álcool lá para cima e que são fantásticos, e há que desmistificar um bocadinho também isto. Sim, sim. Eu acho que hoje é bom que assim, hoje as pessoas queiram vinhos mais frescos, né, mais gastronômicos e estão um pouco mais atentas com o teor alcoólico, mas também a gente tem que o que eu tento sempre passar para os amigos e para os leitores da revista também, é que o que vale no final das contas é o equilíbrio, né? Então não adianta, às vezes tem vinhos que tem 13,5 graus de álcool e que o álcool está fora do equilíbrio, né? E tem outros vinhos que você consegue com 14,5, o vinho você não percebe que ele tem um teor alcoólico mais avantajado, né? Porque a fruta está ali, está fresca, não tem nada de overripeness, né? O vinho tá na boca também, tem um equilíbrio espetacular, tem frutas até vermelhas mais do que negras, muito em compota, né? Então isso tudo depende de uma série de fatores, mas certamente o terroir é muito importante, né? E eu acho que o Baixo Corgo consegue entregar isso, né? Também quando o produtor quer, né? Tem essa ambição, consegue entregar uma fruta que seja madura, mas com uma acidez equilibrada, né? Uma sensação na boca, a cada gole você quer dar um novo gole, nada enjoativo, né? Esse misto de sapidez dos solos também xistosos, com a frescura equilibrada e natural, né? Então, mesmo com o aquecimento global, assim, jogando contra, a gente ainda tem marcas aí, tem como Couto, que a gente sente que são todos extremamente equilibrados, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, né? A gente não olhar só o teor alcoólico atrás, né? Mas é tudo uma questão de equilíbrio, né? Como na vida, né? Acho que o equilíbrio serve para tudo. Até né? um sal e uma pimenta na tua declaração aí, a gente chega nesse vinho do Dott, vou só mostrar aqui, depois o Miguel vai contar a história desse vinho, que é fantástica, vinho do Dott 2015, que nós, Nuno, não sei se lembra, nós provamos no almoço, não fizemos depois da prova dos grandes escolhas, provamos o vinho do Dott no almoço. E tem aqui a fruta madura, junto com o esterro, com o cogumelo, com um lado um pouquinho terroso, junto com essa austeridade, com essa elegância, com essa fineza, com essa atenção. Tudo que você estava descrevendo aí é exatamente o que a gente encontra aqui na vinha do Dott. Aí eu queria perguntar para o Miguel, primeiro para pedir para contar a história, por que vinha do Dott, que Dott é esse, e também falar um pouquinho das características dessa vinha, que é cheia de vinhas velhas. Você acha que é a mais antiga do Couto, não é isso? É a mais antiga do Couto, é isso, Alexandre. A vinha do Dott são 10 de 15 hectares de vinhas velhas que nós temos na nossa quinta. Contando um bocadinho a história do vinho. O vinho aparece no ano... A primeira colheita, a primeira safra foi 2015. Como é que o vinho aparece? É essa que temos aqui, né? É essa que temos aqui. Portanto, é essa mesmo aqui, 2015. Isso é o primeiro. Eu penso que dá para ver bem a todos. Ele tem aqui uma rosa estilizada. Tem um texto que não dá para ler, já digo o que é o texto. Tem aqui embaixo o vinho. Como é que parece o designer aí que botar o preto parece um botão. Não dá para ler nada. Parece um mouton. Parece um mouton. Parece um mouton.
Como é que este vinho surge? Nós estávamos na adega, eu e o Lourenço, só levantar aqui um bocadinho o ecrã, nós estávamos na adega, eu e o Lourenço, não, assim já não dá, peço desculpa, tem que ser assim. Nós estávamos na adega e o Lourenço diz-me assim, Miguel, anda aqui ver uma coisa, aqui nesta cuba de fermentação, este vinho já fermentou e tal, já tem cá há um mês, isto é um vinho só, esta cuba tem aqui só uma parcela, que é a parcela da vinha da Granja. E eu sou o Lourenço, eu não estou a ver fisicamente onde é que a parcela da vinha da Granja está em relação à casa, porque no Douro aquilo, a Quinta do Coto, foi crescendo, que nós fomos comprando pequenas parcelas, e a Quinta tem vindo a crescer, como é assim no Douro, não é? Nós estamos na zona do minifúndio, a zona tradicional do Douro, o que hoje em dia chamam de Baixo Corvo, aquilo é o coração do Douro, não é? Do minifúndio, onde nós estamos ali. Portanto, a Quinta do Couto foi crescendo, comprando pequenas parcelinhas de terra e juntou tudo aquilo numa quinta. E eu digo ao Lourenço, portanto, isto para vos dizer que nós temos, eu não sei se quantas é que são, mas acho que são 37 parcelas, com 37 nomes para os 70 hectares, o que é um bocado uma loucura, mas aquilo é o historial como aquilo aparece lá. E o Lourenço diz ao Miguel, isto é só, ele não me diz, eu vejo escrito na cuba, vinha da Granja, e eu pergunto ao Lourenço, não estou a ver fisicamente onde é que esta vinha é, diz-me lá, eu não tinha o mapa comigo, que às vezes ando com o mapa atrás para perceber as vinhas, e ele disse, Miguel, isto é aquela parcela de vinha que vocês têm, que está a 15 km de distância de casa. E eu disse, já sei qual é que é, eu sei que há essa parcela de vinho. Portanto, provámos o vinho e ele disse, olha, isto é só vinhas velhas que temos aqui, é um perfil completamente distinto de todas as outras cubas que aqui temos, acho que deveríamos convencer a tua família a fazer um vinho só desta parcela, o Field Blend é o que lá está, são vinhas velhas, dizia-me o Lourenço assim, o Zé Maria Costa, que é o feitor lá da Quinta, diz que já conseguiu identificar nesta vinha para cima de 35 castas diferentes, idade média, diz o Zé Maria, deve andar à volta dos 90 anos das vinhas. Pronto, falámos ali um bocadinho sobre o vinho, provámos, de facto o vinho tem um perfil diferente das outras cubas que lá tínhamos, e eu nessa mesma noite vou para casa, da adega para casa, e não estava o meu pai, estava um tio meu, o Pedro, com quem o Alexandre e o Nuno almoçaram, lá na Quinta do Cotro, e pergunto ao meu tio Pedro, sei lá, como é que a família tem 55 dos 70 hectares de vinha estão à volta da casa, e no Douro há uma expressão que é o casco da casa, que é como uma casca de nós, não é? Tudo que está à volta de nós, a casca de nós, no Douro nós temos essa expressão que é o casco da casa. As vinhas estão todas à volta de casa, exceto 10 hectares que estão bem longe de casa. E o meu tio diz, então, isso é a parcela de vinha que apareceu na família quando a tua trisavó Rosa casou com o teu trisavô António. E na altura o pai da Rosa teve que entregar alguma coisa para casar a filha com o senhor António Montes Champalimau. Então ele entregou uma parcela de vinha, com uma pequena casa, que ainda lá está a casa, como dote de casamento. A senhora chamava-se Rosa Carolina. E eu, nessa noite, pronto, conversámos ali um bocadinho e tal, não disse mais nada. Nessa noite ainda fui ao INPI, ao registro das marcas, e fui ver se havia alguma coisa registada com vinha do dote. Não existia nada. Eu nessa própria noite registrei Quinta do Couto, vinha do dote, ficou logo registado. Vim para baixo, para Cascais, passado uns dias, falei com o meu pai, contei-lhe a história, ele disse, é verdade, essa história e tal, o Pedro tem razão. Fui, passado um mês ou 2 meses, já não me lembro, tive que fazer o rebranding do Quinta do Couto, o rótulo novo, tive que fazer as coisas. E levo a história do vinho do dote no bolso para contar a quem nos fez os rótulos, que é a Rita Rivotti, o ateliê Rita Rivotti, e digo à Rita, Rita, tenho aqui um vinho que quero fazer, que tem esta história, eu já registrei o nome Quinta do Couto Vinho do Dote, gostava de fazer uma homenagem a esta minha trisavó, o que é que podemos fazer? Primeira pergunta da Rita, tens o cartão do dote de casamento? E eu, olha, acho que não, mas vou perguntar lá na família se conseguimos encontrar. Tentámos encontrar aquilo, não encontramos o dote, mas depois até acabámos por escrever um texto, que é o texto que está aqui na parte superior, que eu já vos digo, e eu disse à Rita, Rita, então, achas que estava a fazer o rótulo? E a Rita diz-me logo, olha, do ponto de vista estético eu acho que dá, nós podemos pôr uma rosa estilizada, desde que não seja excessivamente feminino, porque não se quer uma coisa excessivamente feminina, eu vou trabalhar nisso e depois apresento-te uma proposta. E, entretanto, arranja-me o cartão do dote de casamento. Eu, passado a reunião e tal, vim para casa,
tento encontrar o cartão, o meu pai e o meu tio dizem que não há nada, nunca encontraram nada. E eu disse, então vamos escrever uma história. Então expliquem-me lá como é que a Rosa Carolina, quando é que ela casou com o avô, o que é que ela fez, quem é que ela era, fui ler um bocadinho, ver os estudos. E resumo da história é, a Rosa casa em 1865 com este meu trisavô, e a Rosa, depois este senhor, meu trisavô, acaba por morrer e deixou a senhora a viúva com 5 filhos. E esta senhora, de alguma forma, inspirada já por outros movimentos, eu diria, da Antónia Ferreira Lago de Douro, que já tinha criado as quintas e as coisas todas, ela, em 1922, vai abrir uma empresa e põe todo o património da família debaixo do número de contribuinte. Portanto, ela, em 1922, cria a empresa Montes Champalimaud. Por acaso, estou para aqui a mexer o computador, não sei porquê, mas eu mexo na cadeira e depois acho que é a coisa. Ela cria a Montes Champalimaud Limitada. E eu agora vou-vos mostrar aqui. Portanto, a Montes Champalimaud, o meu nome é Miguel Mendia, do lado da minha mãe, e depois sou Montes Champalimaud. Montes Champalimaud é simultaneamente, eu penso que dá para ver aqui, todas as garrafas dizem Montes Champalimaud. É o nome da empresa, que é simultaneamente o nome de família e o nome da empresa. E eu disse ao meu pai e ao meu tio, eu vou escrever um texto para entregar à Rita em substituição do cartãozinho do DOT, porque antigamente quando se entregava qualquer coisa, entregava-se uns dizeres também com o DOT. E tanto o que é que eu acabei por escrever? Aqui em cima, não vai dar para ler, mas quem agarrar a garrafa de perto dá para ler. A ideia Eu até não consigo ler, não. Muitos aniversários, eu não consigo ler esse preto, não. Diz assim, DOT de Rosa Carolina Pinto Barreiros, selando o seu casamento com António Montes Champalimaud, no ano da graça de 1865. E depois diz que Rosa foi fundadora, em 1922, da Montes Champalimaud Limitada. Pronto, e a história do rótulo, como surge o vinho, é esta. O que é que nós pretendíamos com este vinho? Nós pretendíamos produzir um vinho que expressasse aquela parcela única que nós tínhamos ali, que é uma parcela de 10 hectares com vinhas velhas, e nós quisemos evidenciar aquela parcela numa garrafa. É assim que surge o vinho. O que é que eu posso dizer do vinho? Esta parcela, nós temos na Quinta do Couto, eu tenho altitudes que vão desde os 120 aos 460 metros. Esta parcela está a 140 metros de altitude do nível do mar. São vinhas velhas, cerca de 90 anos de idade média. Estamos a falar de mais de 35 castas identificadas, como eu vos dizia há bocadinho. Todo o vinho estagia em barricas de carvalho português e francês cerca de 15 meses. Nem todos os cascos são cascos novos, há cascos de segundo e terceiro ano também. E depois é um vinho, ele é bastante complexo, mas bastante subtil. Eu penso que só quem prova o vinho consegue perceber de facto que isto é um vinho diferente que estamos presentes. Ele é um vinho muito subtil, mas ele é muito complexo na boca, é um vinho muito giro de beber e que de facto é diferente. Eu tenho recebido os mais variados feedbacks, comentários de amigos meus ou pessoas que até nem me conhecem, que dizem que provaram o vinho e dizem realmente esse vinho de Dote é um vinho excepcional e diferente daquilo que estamos habituados a beber, do Douro ou de outras regiões. E ele, pronto, é um vinho característico que me deu imenso gozo produzi-lo, não é? Esta história que eu acabei de contar começou com o Lourenço, hoje em dia estou a fazê-lo com o João Grave e a ideia é conseguir produzir todos os anos, durante muitos anos, e aliás nós temos dos 70 hectares de vinha, há vinhas que têm que ser reformuladas e eu já pus as mãos em cima da mesa e já disse ali à família, esta vinha tem que ser com muito cuidado, porque isto é para manter este património das vinhas velhas, não é para, como nós dizemos lá no Douro, vamos fazer um saibramento e pôr aqui vinhas novas e fazer isso. Não, esta vinha não pode ser isso, porque senão nós também perdíamos a nossa identidade que temos para o vinho do Dote e até porque temos um bocado de lote de vinhas velhas para todos os outros vinhos. A ideia é preservar essa identidade que temos ali do vinho do Dote. É muito bom voltar a provar esse vinho, me chamou muita atenção, não sei se o Nuno lembra quando nós provamos no almoço, que nós até comentamos a respeito do vinho. Nuno, você lembra? Sim, lembro. Aliás, é mais um vinho que eu acho que mais um vinho para a cave, em primeiro lugar. Um vinho que tem potencial de longevidade enorme, mas eu lembro que ele tinha um estilo um bocadinho em relação
Grande Escolha ou Quinta do Couto, um bocadinho mais balsâmico, um bocadinho mais exuberante no nariz, saía muito aqueles aromas a Esteva. Não sei se aí no Brasil como é que definem. Esteva é Esteva. Bem feito. Um vinho de facto que eu considero também já um bom investimento. Aliás, eu não sei quanto é que custa o vinho no Brasil, Nem quero saber. mas aqui em Portugal de facto tem um preço, eu acho que bastante simpático. É um vinho que eu compraria para guardar e beber uma garrafa agora, mas guardava este vinho. Sim, acho que concordo também. Um vinho para casa, um vinho para guardar, um vinho para esquecer até na adega, como é o último vinho aqui da nossa prova, que é o Grande Escolha 2015. Aquele que encerrou a nossa prova quando fomos. Agora já tem um novo Grande Escolha, que é o 17, não é isso, Miguel? É isso mesmo. Mas que ainda não está aqui no Brasil. Que no Brasil que temos, o que a Mistral tem. Aliás, é a Mistral que traz os vinhos da Quinta do Couto para o Brasil já há bastante tempo, né? Essa relação. Já há bastante tempo, é uma relação que vem do meu pai e que permaneceu. Só uma nota, o 17 não está a sair, deve estar em trânsito já neste momento, o 17 para o Brasil. Portanto, aguarda-se brevemente que esteja aí no Brasil. Perfeito. O 2015 foi o vinho que fechou a nossa prova lá. Você lembra, Nuno, que nós gostamos demais desse vinho? Este foi um vinho feito pelo Lourenço, na altura, não é? Sim, foi um vinho. Era muito fresco, muita fruta fresca e aquilo que eu já repetiste 2 vezes: vibração, energia, tensão. É um vinho que nós pontuamos na altura muito bem. É um vinho que de facto também apresenta aí um potencial de longevidade incrível, não é? E na linha do que está para trás das grandes escolhas. De facto são vinhos incríveis e eu acho que nós podemos comparar estes vinhos. Aliás, essa prova foi para nós reveladora, de facto, de um grande clássico da região, mas um vinho que, se nós puséssemos isto às cegas, como fizemos outro dia quando nos juntamos para provar o 85 que o Guilherme estava, que de facto estes vinhos podem estar a par dos grandes vinhos do mundo e de facto eu espero que agora o Miguel tenha aqui um desafio pela frente e que possa voltar de facto a termos aqui o Quinta de Couto novamente, tanto aqui em Portugal como no Brasil, novamente outra vez as pessoas a conhecerem novamente ou a apreciarem novamente o Quinta de Couto e a verem o potencial que este vinho tem. E de facto acho que temos aqui um dos grandes vinhos portugueses marcantes, que nós conseguimos provar isso recentemente. Guilherme? Realmente, grande escolha, é um ícone, né? Um dos grandes vinhos de Portugal. E é bonito, né, ver essa marca cada vez mais forte, agora com a transição para outra geração aí. O Miguel vem cheio de ideias, de energia, mas quer manter o clássico como clássico, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso. E eu acho que o DOT, por acaso, eu não cheguei a prová-lo ainda, né? Mas escutar essa história e tudo mais, e imaginando essa parte das vinhas velhas, provavelmente essa vinha entrava antes no Grande Escolha, não é, Miguel? Ele entrava no Grande Escolha e entrava no Quinta do Couto, lote geral, e entra. Ele nunca foi engarrafado per si só aquela parcela de vinha, não é? Ele era utilizado nos outros lotes de vinho. Sim. Então, mas agora tirou-se uma parte importante para fazer esse vinho, né? Mas os vinhos os outros continuam excelentes, né?
E isso eu senti também com o que aconteceu uma certa forma semelhante com o Gaivosa, né? Porque quando eles passaram a fazer o Lordelo e o Abandonado, algumas pessoas ficaram, mas será que o Gaivosa vai mudar em estilo e tudo? E na verdade, eu acho que ele até melhorou, né? Ele ficou um vinho ainda mais feminino, mais refinado, mais elegante, né? Quando tirou-se aquela parte da vinha mais velha, que dava um vinho um pouco mais alcoólico, exuberante, né? Não sei ainda se é o caso aí do Couto, mas eu imagino que com toda a equipa que vocês têm, a experiência que o seu pai tem também, imagino Não, só o mais coisas melhores virão pela frente. o Né? impressionante é que depois da prova que nós fizemos, e este foi o último vinho que provamos, o 2015, a identidade da casa estava lá toda presente. E isso foi uma das coisas que nos impressionou. Esse vinho parece até ter um estilo muito... E é o vinho que já tem aí o DNA do Miguel também, não apenas do Lourenço, mas do Miguel também na direção da casa. Mas é um vinho que tem um estilo muito anos 80, né? É engraçado que a gente vê no Couto uma transformação nos 90, uma transformação no 2000, em alguns momentos ali, o 2007 foi um exemplo do vinho, talvez seja o mais moderno, vamos dizer assim, deles todos. Esse 2015 parece muito um resgate dos anos 80, né? Em termos de estilo, em termos de elegância, de fineza. Bom. Não sei o que os meus amigos aí acham. A gente tem que pontuar os vinhos sempre com uma imparcialidade, né? Sempre tentando guardar o nosso gosto pessoal na gaveta e tentar avaliar o vinho tecnicamente, né? Porque às vezes não é o que você gosta, o estilo que você gosta, mas é o que muitas pessoas, né, vão gostar. Então, assim, eu tento sempre provar vinhos dessa forma. E muitas vezes eu pontuo os vinhos com notas altas do Douro, mas são vinhos que não é mais o meu estilo assim de vinho. E, no entanto, os vinhos da Quinta do Couto merecem altas pontuações e são os vinhos que eu gosto de beber. Vou saber, vou saber. Então, eu acho que essa é a grande diferença, que são vinhos tecnicamente impecáveis, né? Sempre foram e vão continuar, mas ao mesmo tempo são vinhos clássicos que contam a história de uma região ímpar e de uma sub-região, que é o Baixo Corvo, que é espetacular para de mesa, né? Então é bom, né, que o clássico continue clássico e imortal, né? Guilherme, a gente falou muito do 82, mas falamos muito pouco do 85, que é espetacular e que Meu você e o Deus, Nuno olha, tiveram a chance aí de provar há pouquíssimo tempo. Qual foi a sua foi experiência? uma coisa de louco. Foi uma coisa de louco, porque era uma prova com grandes vinhos do mundo e às cegas, e quando chegou esse vinho na mesa, algumas pessoas experientes estavam ali a provar, né? Algumas pessoas falaram, isso aqui não sei, é um grande Chateau de Bordeaux nos melhores anos, mas o Nuno abre lá pra gente coisas assim, né? Cheval Blanc de Safra Top, são os melhores vinhos do mundo, um desfile dos melhores vinhos do mundo, né? E nessa oportunidade, quando nós começamos a ver aquilo, foi, meu Deus, mas ao mesmo tempo ele não tinha aquele lado herbáceo, né, dos bordéis, né? Então nós já começamos a dizer, mas Portugal, mas que coisa impressionante, que ele tinha uma evolução perfeita, né, com muito caráter terciário, mas ao mesmo tempo ele tinha uma mineralidade muito única, de aquele toquezinho do xisto fumado, aquela coisa assim. Então começamos ali a pensar em Douro e Douro depois, algumas pessoas, e na hora que o Nuno trouxe a garrafa, eu falei, olha, isso, muito obrigado, porque foi um dos grandes vinhos que eu já bebi de Portugal, sem dúvida nenhuma, né? E num registro muito elegante, nada pesado, nada de fruta sobremadura, né? Era um vinho perfeito para a mesa, né? Com aqueles taninos, aquela austeridade que tem a Quinta do Couto, né? E os taninos finíssimos E e o mais finos. incrível é que ainda tinha alguns anos pela frente. Exatamente. Ô, Nuno, E, você e, acha e, que em 2050, quando nós fizermos um jantar em sua casa, com o Guilherme, com o Miguel, com nossos amigos, todos, e a gente abrir uma garrafa desse 2015, a gente vai conseguir dar o mesmo susto nas pessoas? Eu espero bem que sim, era como tu dizias há pouco, foi o vinho que mais nos lembrou realmente o que estava para trás. Portanto, e aliás comprovamos isso, que tinham pela nossa
pela nossa nota de prova, percebemos que era um vinho que tinha realmente um potencial de longevidade incrível. Agora eu vou pedir que vocês dois façam aí, cada um, uma última pergunta ao Miguel, para a gente encerrar essa nossa conversa, que está espetacular. Vai ter que encerrar, né? Então começa com o Nuno dessa vez. Começamos com o Guilherme no início, agora com o Nuno. Miguel, como é que está a ser este desafio? Já podemos fazer aqui quase um pequeno balanço da sua, eu não digo chegada, mas este novo acompanhamento, vamos chamar assim. Este novo acompanhamento. Isto começou em 18, em dezembro de 17 foi o desafio que foi feito pelo meu pai e pelo meu tio, portanto eu comecei a trabalhar nisto em janeiro de 18. O primeiro ano foi muito devagarinho, muito devagar. O 19 também não conseguiu acelerar muito ainda, porque havia coisas para resolver dentro da família e tal. 20 é o ano em que se começa a trabalhar e vem a pandemia e tudo isso atrasou um bocadinho a parte comercial. O que é o ponto de situação que eu possa fazer? Nós, desde que eu cheguei, já consegui reformar 5,5 hectares e meio de vinho. Consegui lançar 2 monocastas, que a ideia foi ir buscar aquilo que o meu avô Carlos fez. Então eu lancei o Quinto do Couto de Sousão, lancei o Quinto do Couto de Bastardo para o mercado, o Sousão 2018 e o Bastardo 2016. Ainda só não fiz Bastardo depois disso, porque quando fiz saiu mal e não quisemos lançar. Vamos ter agora da safra 2020. Houve o rebranding todo do packaging e houve uma coisa essencial que foi voltar a fazer o trabalho de proximidade com o trade, portanto com aquilo que é os profissionais do setor do vinho, sejam eles ao nível nacional ou ao nível internacional. Tive que me dar a conhecer às pessoas todas, porque eu nunca trabalhei a parte profissional do vinho. Eu trabalho na família, nas coisas da família há muitos anos, mas nunca trabalhei com os vinhos. Só comecei a trabalhar com os vinhos, de facto, em 2018. E, portanto, o meu pai já não tinha sequer contacto com os importadores. Tinha alguém que geria, penso que o Nuno chegou a ser o Vasco Cunha Coutinho, que já saiu da Montesa há muito tempo. Mas depois, a força da marca foi tão forte, foi e é tão forte, que o que é facto é que todos os importadores que ainda importavam vinho continuavam sempre a importar sem qualquer acompanhamento. Portanto, eu tive que apresentar-me, fazer o ponto de situação do que é que queríamos fazer, todos eles muito agradecidos de voltarmos outra vez a apostar na marca, a apostar nos vinhos, a apostar na promoção. E, portanto, é esse trabalho que nós agora estamos de fundo a fazer. Em Portugal, um bocadinho a mesma coisa, nós não íamos ao mercado, eu penso que há 15 anos, não sei, Nuno, eu não sei se tem registro da última vez que a Montes Champalimau, com os vinhos Quinta do Couto e Paços Xarol participaram na Feira dos Vinhos, mas eu tenho ideia que há uns 15 anos, aliás, eu lembro-me de encontrar o Vasco Cunha Coutinho na feira, já é representação da nova empresa onde eu trabalho, e nós às vezes falamos que eu preciso tirar dúvidas de algumas coisas de registros, e ele é que me disse: Miguel, isso é capaz de estar aqui e ali, e ele disse-me: Miguel, eu acho que vocês não vinham a uma feira há 15 anos. Lembro-me de ir à Provine, não o ano passado ter fechado, mas há 2 anos, em 2019 foi o primeiro ano que nós fomos, e havia pessoas que passavam nos corredores e apontavam, Quinta do Couto, voltavam para trás e diziam: tu és filho do Miguel? Sou filho do Miguel, sou o Miguel também, então já cá venho falar contigo e tal, tomámos nota de um tempo disponível e depois eles vinham falar. Isso também foi deu muito prazer perceber. Miguel, e uma das coisas que eu acho que nós falamos na altura quando estivemos aí, a questão do enoturismo e o Brasil, que é um mercado importantíssimo. Aliás, muitos brasileiros visitam o nosso país todos os anos. Espero que brevemente regressem a Portugal. O que é que estão a pensar para a Quinta? Para a Quinta, isso é a parte que depois mais mexe ali com a casa e com o filho. Neste momento, eu diria que a curto prazo, o que nós vamos fazer é que nós vamos fazer uma boa loja. Nós estamos a fazer agora investimentos na vinha, estou a reformar algumas vinhas, e na adega. Eu tenho aquelas cruzeiras vinhas aí lá, estou a mandá-las abaixo agora, estou lá a fazer um trabalho de ganhar espaço na adega, pôr lá uns equipamentos novos que preciso, e a arranjar a zona exterior. De seguida vou fazer uma loja. A primeira parte do enoturismo vai passar por recebermos em casa, ou na quinta, pessoas para visitarem as vinhas, a adega, e uma loja bem feita ali no canto sudoeste da casa. A casa é um solar que tem 1700 metros quadrados. Recuperar aquela casa não é fácil. Aquilo tem que ir ao IGESPAR, são orçamentos gigantescos para tudo o que se queira fazer.
a casa está classificada, nós não podemos tocar em nada sem consultar 3 ou 4 organismos e o topo deles é o IGESPAR. Eu diria que a primeira fase está a ser agora, que é o trabalho da ADEA que estamos a começar a fazer, e depois logo de seguida é a loja. Eu assim que conseguir, gostava de montar lá uma loja, montar os programas, não é preciso inventar a roda. Todos os visitantes que vêm ao Porto ou ao Douro gostam de depois andar pelas quintas a visitar, a conhecer a história, ser recebidos, passar na loja, e isso vai ser a primeira fase. Numa segunda fase, e aqui há um grande ponto de interrogação, não sei se a família toda estará de acordo ou não, em transformar a casa, em vez de deixar de ser exclusivamente casa de família, passar também a ser uma casa que possa ter enoturismo com alojamento. Se isso passar, eu não vejo nunca nós fazermos daquele solar apenas um hotel. Nós queremos manter a personalidade da casa, da família que lá está, portanto isso para ser feito vai ter que ser feito com muito cuidado, muito bem pensado, e não há pressas neste momento. A parte da loja e de receber visitantes na quinta, poderem ir visitar as vinhas, os passeios, estou a fazer umas marcações de percursos na quinta, por exemplo, para se poder passear, porque nós temos muita floresta. Uma coisa que vem do meu avô Carlos. O meu avô Carlos era um apaixonado por florestas, pelos castanheiros, por sobreiros, por tudo. Ele era um apaixonado pela floresta. Nós temos ali umas coisas muito bonitas que eu acho que o próprio do turista, o visitante, vai gostar de chegar ali e ver esta junção de vinhas com floresta, tudo aquilo. Vai passar nos próximos anos loja e preparar a quinta para receber pessoas para visitar, para passar o dia, eventualmente com almoços, os jantares não estou a ver. Numa outra fase, eventualmente abrir a casa ou investir na casa para poder receber pessoas a dormir. Neste momento a casa serve para a família e para receber pessoas ligadas à indústria do vinho. A parte dos mídia, a parte dos importadores de vinhos, sommeliers, levar lá pessoas.